No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Meu nome é Alzenir. Eu sou associada na ANADI há 1 ano e meio. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Fádio. Controlar o peso é essencial para o diabético? Controlar o peso, sem dúvida alguma, é muito importante. Por quê? 80% das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm excesso de peso. Nós já sabemos que a gordura que se acumula é um fator que impede que a insulina haja, é um fator de resistência à ação da insulina. Então, à medida que a pessoa vai engordando, vai fazendo menos efeito, vai aumentando a glicemia. Ao lado disso, aumenta a resistência também à fluidez do sangue, e a bomba, que é o nosso coração, tem que bombar mais, tem que aumentar a pressão no sistema para vencer essa resistência. Então aumenta a pressão também. O excesso de peso vem junto com outras complicações no aparelho digestivo, vem outras complicações no aparelho de músculo, de ossos, artrose, problema na coluna, no joelho, nos tornozelos, enfim. Controlar o peso significa fazer dieta. Fazer dieta não só não comer aquilo que vai virar açúcar, né, e vai aumentar a sua glicemia, mas também manter peso normal, porque o indivíduo com peso alto precisa de mais medicamentos, vai aumentando o medicamento, aumenta os comprimidos, aumenta a insulina, aumenta remédio para pressão. É muito importante que você entenda uma coisa: à medida que você perde peso e venha com peso normal, você praticamente elimina grande parte dos seus medicamentos só pela perda de peso. Então é muito importante o controle do peso. Meu nome é Marli Farini, eu sou associada da ANADI há quase 1 ano e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Fádio. O que devo fazer com episódios muito graves de hipoglicemia? Episódio grave de hipoglicemia significa perda de consciência. Você tem que orientar o seu familiar o que ele deve fazer, né? É um ponto aí um pouco delicado. Se você perdeu a consciência, você não tem condição de estar deglutindo praticamente nada. Eu acho que existem injeções como o glucagon, você pode orientar para que um familiar aplique para você, que você vai melhorar a sua glicemia e imediatamente coloque você num carro, dê um jeito e levar você a um serviço de emergência para tomar uma glicose endovenosa, né? Se você tiver um médico ao lado, tiver algum serviço e que tem autorização para isso, fazer o diagnóstico, chamar um médico, muito bom. Se não tem, vá até um pronto-socorro, que é uma medida importante. O grande problema é não deixar o paciente em hipoglicemia muito tempo. A hipoglicemia com perda de consciência, que é o que a gente chama de hipoglicemia grave, é aquela que pode dar problemas neurológicos. Agora, eu não sei se você está falando de hipoglicemia grave com relação aos sintomas que as pessoas vão tendo. Ainda estando consciente, ingerir uma fonte de açúcar, qualquer que ela seja, né?
diretamente o açúcar na água, no leite, de uma forma líquida, não é? E não misturada com outras coisas, que as pessoas querem comer chocolate, mas tem gordura no meio. Até por ser processado isso demora. Então, líquido adoçado é realmente, sem dúvida alguma, a melhor opção para você. Olá, eu sou Cíntia Alves e está começando mais uma edição do Diabetes News. No programa de hoje, você vai conferir. O país comemora Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Comer uva pode reduzir riscos de doença do coração e síndrome metabólica. Em 26 de abril, o país todo comemorou o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Também chamada de pressão alta, ela corresponde à elevação da pressão arterial para números acima dos valores considerados normais. Estes índices podem causar lesões em diferentes órgãos, como cérebro, coração, rins e olhos. A causa exata da doença é desconhecida, mas há diversos fatores que colaboram para o seu desenvolvimento, como fumar, estar acima do peso, sedentarismo, excesso de sal na dieta, muito álcool, estresse, dentre outros fatores. Os sintomas também são evidentes. Por isso, 1/3 das pessoas que têm pressão alta não sabe que possui a doença. Em pessoas com diabetes, a hipertensão é 2 vezes mais comum e aumenta com a idade. Portanto, o melhor caminho é sempre checar a pressão. Para prevenir a hipertensão, é necessário reduzir o sal da alimentação, mudar o estilo de vida, parar de fumar, moderar o consumo de bebidas alcoólicas e praticar exercícios físicos. Em alguns casos, o controle da pressão precisa ser feito com o auxílio de medicamentos, mas antes, consulte sempre seu médico. Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, informaram que consumir uvas pode reduzir riscos de doenças do coração e o excesso de gordura na barriga. Isso acontece em decorrência dos antioxidantes contidos na fruta. O excesso de gordura na barriga afeta em média 59 milhões de americanos e é geralmente a propulsora do diabetes tipo 2. Os pesquisadores estudaram os efeitos dos tipos mais comuns de uva, que foram misturadas e integradas na dieta de ratos de laboratório. Depois de 3 meses, os ratos que receberam a mistura de uvas diminuíram sua pressão arterial, melhoraram a função cardíaca e reduziram indicadores de inflamação no coração e no sangue. Diante dos resultados, um dos pesquisadores da universidade afirmou que uma dieta rica no consumo de uvas pode sim ter efeitos benéficos para a sua saúde. O Jornal Diabetes News fica por aqui. Lembrando que você pode nos enviar as suas dúvidas, sugestões, participar do nosso chat ou da nossa enquete. Continue conosco. A NAD, a sua saúde é a nossa meta.
GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233. Repetindo, 0800 701 2233. GlaxoSmithKline. Você pergunta, a ANAD responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde, doutor Fábio. Eu falo com quem? Eu falo com o Antônio, aqui de Santa Efigênia. Pois não, seu Antônio. Doutor Fábio, as explicações aí, os companheiros que estão ouvindo o programa, né? Sim. Já fizeram a pergunta, você viu até para mim, né? Mas eu queria deixar só ressalva no ar assim, porque os patrocinadores não abandonam a gente, não, né? Não patrocinam cada vez mais o programa, senão a gente não pode ficar sozinho. Se for depender só do governo, nós estamos danados, né? É. Então, eu estou falando para agradecer muito o senhor, que essa é uma faculdade para nós hoje. Nós estamos aprendendo muito, que não fosse o senhor, nós estávamos na estrada perdido já, né? Muito obrigado. Então, eu quero agradecer, desejar que Deus dê muita saúde para o senhor e continue ajudando muito nós, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Eu vou pedir um favor. Eu vou fazer Desculpa. um favor para o senhor. Para o senhor. Pedir um favor. O senhor, por favor, escreva essas palavras que o senhor acabou de dizer. Eu acho que é muito importante a gente ter por escrito, documentado, para a gente enviar para os nossos patrocinadores e também estar arquivando e publicando nos nossos meios na nossa revista da ANAD, porque na realidade muitas pessoas não têm a dimensão da importância desse programa. Vocês que estão em casa, vocês que estão no trabalho, você que eu sei que tem deficiência visual, que não tem condições de ficar se locomovendo, você que tem muita idade, que também não pode se locomover e não precisa desta informação em casa, eu acho que o rádio é uma grande arma, a televisão é uma grande arma. Então eu quero que vocês nos escrevam. Rua Essa de Queiroz, 198, São Paulo, o nosso CEP é o 04011-031, na televisão vai passar uma barra aí, ANAD, Rua Essa de Queiroz, 198, São Paulo, CEP é o 04011-031. A sua manifestação, a sua importância, é muito importante a sua manifestação, a sua opinião sobre os nossos programas é importante. E também você aproveita e mande as suas dúvidas, né? Vamos conversar agora com o professor Luiz Américo, do Departamento de Educação Física da ANAD. Professor, quais são os principais benefícios que o portador de diabetes tem praticando atividades físicas? Bom dia a todos. Um dos principais benefícios que o aluno ou a pessoa tem, principal é abaixar a glicemia. É a forma mais simples, a forma mais barata e mais eficiente de se baixar a glicemia. Porque você utilizando a musculatura nos exercícios, você tende a absorver a glicose, o açúcar que está no sangue. E eu posso dar uma infinita informações para vocês dos benefícios da atividade física. Para você ter uma ideia, você tem uma vasodilatação dos vasos e artérias, então com
uma atividade moderada, a médio e longo prazo, você consegue abaixar a hipertensão, você melhora o tônus muscular, consequentemente você fica mais ágil também, você tem uma melhora na memória, você tem uma maior absorção de água, que a água é fundamental para todas as reações químicas do organismo, tá certo? Você consegue suar, e suando você elimina algumas substâncias tóxicas, você melhora a sua condição, uma predisposição melhor na sua vida sexual. Tá? Você consegue, principalmente no caso diabético, através do seu médico, você baixando a glicemia, você consegue diminuir a medicação e, inclusive, a insulina. Então, isso tem um benefício não só econômico no bolso, né, como também uma autoestima, porque você está sentindo que você não precisa tomar mais aquela medicação com tanta intensidade. E a atividade física, ela pode ser praticada de segunda a segunda? Na verdade é o seguinte, Deus nos criou com 650 músculos e 203 ossos. Portanto, nós precisamos praticar todo dia. E quando eu falo praticar todo dia, não é fazer um esporte todo dia, e sim uma atividade moderada todo dia. Seja uma caminhada, seja alongamento, seja andar de bicicleta, seja você fazer um trotezinho, ou uma atividade mais dirigida, mas é fundamental que nós praticamos uma atividade física, no mínimo 30 minutos todos os dias. É muito importante e vou dizer, os resultados eles são fascinantes, porque chega um momento em que você começa a se habituar com aquilo e você não consegue deixar, pelo contrário, você começa a deixar os outros programas de lado e você começa a atingir a atividade física como sendo um ponto principal na sua vida. E o grau e o tipo de exercício físico, eles estão relacionados com a idade do portador de diabetes? Sim, na verdade é o seguinte, eles estão mais relacionados com a patologia, né, com a doença que o aluno tem, do que propriamente com a idade. Se nós pegarmos uma pessoa que foi ativa a vida inteira, ela com 80 anos ela é uma pessoa ativa. Evidente que você vai reduzir um pouquinho a intensidade, você vai reduzir um pouquinho o tempo e duração, mas ela não fica necessariamente tendo que fazer uma atividade menor do que ela fazia. Não, ela tem que manter o seu ritmo. Agora, quem dá a resposta mesmo é a própria pessoa. O quanto e o como ela sente diante do exercício é que ela vai determinar se está muito intenso ou menos intenso. Jamais um profissional de educação física é que vai ser responsável para dizer se aquela atividade está adequada ou não. Na verdade, o profissional de educação física, ou o professor, ele gera um problema. O que seria um problema? A pessoa tem que caminhar, por exemplo, 30 minutos. Então, eu estou gerando um problema. E essa pessoa ela tem que resolver esse problema, caminhando. E diante dessa resolução, desse problema, você tem uma solução dele. Tá certo? Agora, diante de uma conversa, uma relação muito próxima com o aluno, que o profissional vai saber, olha, como é que está a intensidade desse exercício? Está apto para você? Você está se sentindo bem? E diante disso, a pessoa pode ficar à vontade e continuar suas atividades. E, professor, as pessoas com diabetes, elas podem praticar qualquer tipo de atividade física, como, por exemplo, fazer musculação? Pode. Toda pessoa pode praticar qualquer tipo de exercício. O que nós temos que ter atenção é no seguinte, é na condição cardiovascular, na condição física da pessoa. E analisar que tipo de intensidade e que tipo de exercício que aquela pessoa está apta para fazer. Então não adianta você pegar uma pessoa, por exemplo, que já tem uma neuropatia diabética, então ela já tem pouca sensibilidade em membros inferiores, começa a ter câimbras em exagero, e você chegar e sobrecarregar aquela pessoa fazendo exercício com muito peso para as pernas. Então você tem que adaptar isso, fazer mais alongamentos, fazer caminhadas leves, pedir para que ela mantenha a taxa de glicemia mais equilibrada, para aí sim, lá na frente, você começar a aplicar uma maior intensidade e uma maior quantidade de peso para aquele exercício. Mas todas as pessoas podem fazer o que querem, quando querem, diante de uma orientação e da condição física. Professor Luiz Américo, obrigada pelas informações. GlaxoSmithKline, seu compromisso com o diabetes é de ativar pesquisas para ajudar a conter a explosão do diabetes mellitus tipo 2 e de suas complicações. Esse compromisso, GlaxoSmithKline, se estende além do simples desenvolvimento de novos medicamentos e seus investimentos com significativos avanços científicos,
para o diabetes e diversas áreas pesquisadas. Muitos estudos de larga escala estão em andamento, visando proporcionar um horizonte mais amplo para as possibilidades de tratamento e evidências de modificação quanto ao prognóstico e progressão do diabetes. Visite nosso site www.gsk.com.br e para maiores informações, ligue para nós 0800 701 2233. Repetindo, 0800 701 2233. GlaxoSmithKline. Bom, gente, há muitos anos a gente vem lutando para que as pessoas com menor recurso, principalmente as pessoas com diabetes, tenham acesso a medicamentos mais caros. A medicina está evoluindo muito, os medicamentos estão evoluindo também. Como tudo na vida, os aparelhos eletrônicos, computadores, a gente está vendo um progresso. E esse progresso só está sendo acessível para as pessoas que têm recurso econômico. A nossa luta tem sido, junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Saúde dos estados e dos municípios, para que haja um acesso maior às pessoas com diabetes aos novos medicamentos, às novas insulinas, às monitorização, os glicosímetros. Aqui em São Paulo já conseguimos uma lei de aprovação para isso. Hoje é obrigatório o governo, né? No governo federal existe uma lei ainda que está tramitando, que nós queremos contar com a sua manifestação no site da ANAD, www.anad.org.br. Lá você pode fazer a sua manifestação para nos ajudar. Esse projeto que está parado, infelizmente, na Câmara de Justiça da Câmara Federal. Nós trouxemos hoje aqui o professor Laerte Damasceno, que é do Espírito Santo, professor na Faculdade de Medicina em Vitória, para falar de uma proposta que nasceu de iniciativa do professor Laerte, que é a proposta que vai ser da ANAD e FENAD, e tem sendo a proposta que você vai ouvir. Laerte. Bem, é como você estava dizendo, a medicina tem avançado muito no seu conhecimento em novas drogas, mas isso não está acessível a todo mundo. Isso tem criado um dilema até de natureza ética para o médico. Quem que você vai escolher para usar as melhores drogas e as piores drogas? As piores drogas nós sabemos que estão disponíveis no serviço público, nos serviços de saúde, né? São drogas que já estão ultrapassadas no seu uso, etc. De maneira que é necessário, e a ANAD precisa liderar esse processo, é necessário que toda a população brasileira, isso é garantido constitucionalmente, tenha acesso a essas novas tecnologias, esses novos medicamentos que têm sido lançados e que têm sido eficazes no tratamento do diabetes. Na atualidade, nós temos tratado as complicações do diabetes. Nós precisamos mudar esse enfoque e usar os recursos atualmente disponíveis para você evitar complicações. Então, melhores insulinas, melhores medicamentos para colesterol, melhores medicamentos que previnam a doença vascular e etc. Laerte, nós chamamos, e você mesmo intitulou esta proposta, do futuro do diabetes é hoje. Não é? O futuro do diabetes é hoje. Por quê? Exatamente. Nós sabemos que novas tecnologias apontam para uma possibilidade até de cura do diabetes, né?
Então, se hoje nós não tratarmos bem essas pessoas, elas não se beneficiarão com essas tecnologias que ocorrerão num futuro que eu imagino que seja no futuro de 5 a 10 anos, né? Então é preciso que nós tratemos bem o diabetes hoje para que elas tenham oportunidade de se beneficiar de tecnologias que evoluem, inclusive, para a cura no futuro próximo. E tratar bem o diabetes hoje é usar medicamentos adequados, como nós aprendemos nos congressos, nos cursos que nós participamos. Independente do custo, porque existe realmente o aspecto ético. Nós conhecemos novas tecnologias, nós conhecemos novos medicamentos, nós conhecemos como melhor cuidar de vocês, e você que depende da rede pública